livro de Êxodo, capítulos 15 e 16. Está lendo um pedacinho do 15 e um pouquinho do 16 também. Começa o 15 com o cântico de Moisés. Semana passada nós vimos que eles saíram do Egito, passando pelo Mar Vermelho, em terra seca, com seus pés secos. E agora vamos ver o cântico que Moisés entoou após Deus ter fechado o mar e matado todos os egípcios que ali entraram atrás deles. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Agora o 16. E, partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de saírem da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matar-nos de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Semana passada nós vimos o Deus dos hebreus, o Deus do deserto, e hoje nós vamos ver o Deus do deserto, o Deus da provisão. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que o nosso primeiro dever ao receber uma bênção é agradecer a Deus, louvar a Deus. O povo de Deus muitas vezes compôs hinos de louvor depois de receber livramentos. Esse capítulo do livro de Êxodo nos relata o primeiro desses louvores. Este é um louvor que fala a respeito da redenção de Israel, que havia sido removido, os seus inimigos destruídos. Quando consideramos que Deus nos remiu do pecado e do inferno, nosso louvor deveria passar a ter um lugar de maior importância. Hoje, o nosso cântico fala a respeito da redenção feita pelo Cordeiro de Deus. Um dia, lá no céu, vamos estar cantando o hino da vitória. A vitória de Cristo sobre todas as nações. O segundo ponto trata-se de transformar o amargo em doce. O Deus que transforma o amargo em doce. A partir do versículo 23, diz que eles andaram durante 3 dias e chegaram a um lugar onde havia muita água. E eu meditando nesses versículos, esses 4 versículos, eu vi que muitas coisas na história de Israel são chocantes, mas muito rápido veio a descrença desse povo, surgiu muito rápido após todos aqueles atos poderosos de Deus.
Eles caminharam em terra seca através do Mar Vermelho, enquanto Deus destruía um exército inteiro dos egípcios. 3 dias depois, o louvor se tornou em murmúrio. Ficaram murmurando. Isso exemplifica bem a natureza humana. Durante 3 dias eles caminharam através do deserto seco e árido. E podemos notar a mudança de humor deles com o cansaço, e a irritação chegou. Finalmente Israel chegou num lugar onde havia água. O humor deles melhorou ao pensar o quanto iam se refrescar. Me vem à mente as crianças correndo para a beira da água, as mães com os filhos pequenos correndo para a beira daquele lago para poder tirar a água e matar a sua sede, a sede de seus filhos. E quando tomavam, passavam mal, de tão amargas que eram aquelas águas. Eles atacaram Moisés com espírito de murmuração. E aqui, irmãos, eu quero falar uma coisa que Deus colocou no meu coração. Deus nos guia a situações que provam a nossa fé. As provações não eram um sinal de que Deus abandonou Moisés, de que Moisés estava em pecado, de que o povo estava fazendo coisa errada. Deus os levava à provação. A resposta apropriada para os problemas e necessidades é a oração e não a murmuração. Foram as duas coisas que eu aprendi com esses 5 versículos aqui. Moisés não estava errado, Moisés não estava em pecado e Moisés não murmurou. A única pessoa que orava ali, que nós vemos que orava, que buscava a face do Senhor, era Moisés. E eram essas atitudes que chamavam a atenção de Deus para Moisés. Moisés sempre clamava a Deus nos tempos de necessidade. Nos versículos de 25 a 26, Deus faz uma promessa. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Israel deveria aprender com essa situação. Deus havia transformado as doces águas do Nilo em sangue, tornou as águas amargas de Mara em águas doces, água potável. Ele pode abençoar os seus filhos e julgar os seus inimigos. E ele ficou conhecido por Jeová Rafá, o Deus que sara. No versículo 27, o último versículo do capítulo 15 de Êxodo, nós vemos um Deus que é um bom condutor. Em sua sabedoria, ele intercala períodos de provações com períodos de descanso. Deus sabe a melhor maneira de nos conduzir. Olha que lindo. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Deus os levou a um lugar de descanso, depois deles terem passado pela prova, e ali eles acamparam, puderam descansar. E a partir do primeiro versículo do capítulo 16, que nós começamos a ler agora, nós podemos ver que Deus nunca leva o seu povo
a um lugar onde Ele não possa sustentá-los. No entanto, Ele muitas vezes nos conduz a situações onde somente Ele pode nos sustentar. A partir daí, nós vemos que Deus nos deixa ver a realidade. Dos versículos 1 ao 3, as provisões que foram trazidas do Egito já tinham acabado. Não havia mais recursos naturais no deserto para suprir a necessidade diária de toda aquela multidão. Um grupo do tamanho de uma grande cidade ia começar a passar fome. Não é esse um meio de Deus, antes de agir em nosso favor, nos mostrar o quanto somos necessitados e desamparados? Israel deveria saber disso. O Senhor nos supriu cada uma necessidade que surgiu até aquele momento. Olha para trás na sua vida, quando você estiver passando por alguma coisa difícil, e vê quantas vezes foi que o Senhor te abandonou. Quantas vezes foi que Deus deixou você passar por uma coisa que você não daria conta. Quantas vezes foi que Deus te abandonou no meio do caminho sem fazer nada por você. Ao invés disso, o povo murmura e expressa uma extrema ingratidão. Eles falam, como nós vimos aqui, que quando estavam sentados junto às panelas de carne no Egito, comiam pão até se fartar, estavam bem lá. Será que eles estavam bem mesmo? Não foi isso simplesmente um problema de falta de fé no poder e no cuidado de Deus? Muitas vezes, quando nós viemos do mundo para Cristo, nós costumamos dizer isso. Eu conheci umas pessoas que falavam bem assim: se eu não tivesse na igreja, não estava acontecendo isso. Isso é murmuração. Isso é uma maneira de você estar murmurando contra Deus. Nunca vai estar melhor lá fora do que aqui. Tem um ditado popular que diz: se com Jesus está ruim, com Ele fica pior ainda. Aliás, sem Ele fica pior ainda. Não é assim que eles falam? Ruim com Ele, pior sem Ele. Mas com Ele não está ruim nunca. Às vezes, a nossa fé que dá uma balançadinha para ver se a gente murmura ou ora. O coração humano é exposto não somente à sua descrença e ingratidão, mas também na murmuração. Os homens enganam, encobrem as suas próprias culpas. Ao invés de atacar a Deus diretamente, eles murmuraram contra os seus servos. Isso não deixa de ser um ataque disfarçado contra Deus. Aqueles que tentam encontrar defeitos no povo de Deus ou atacar os seus mensageiros necessitam considerar suas reais intenções. É a mesma coisa que você falar que o seu líder está em pecado e por isso a sua vida não vai para frente. Que o seu líder não está trabalhando e por isso a sua igreja não vai adiante. Pensa bem antes de falar tais coisas, antes de pensar tais coisas, veja o que você está fazendo para melhorar tais situações. Dos versículos do 4 ao 8, vem a graça e o teste. Deus usa a nossa fé. Apesar de Deus ser gracioso em sua resposta, Israel deveria considerar que Ele ouviu as suas murmurações
e também sabia contra quem elas foram realmente dirigidas. Até mesmo a maneira de providenciar as suas necessidades tinha a intenção de testar o desejo deles de servirem a Deus. Os métodos de Deus expõem o coração do homem. O maná cairia diariamente. Não era possível estocá-lo. Israel foi colocado em uma posição em que deveria viver dia a dia pela fé. Então vem para os nossos dias. Não devemos considerar a razão de Deus permitir que somente peçamos o pão de cada dia. Não devemos passar um dia sem olharmos para Ele. Devemos procurá-lo todos os dias. Devemos estar ansiosos por Ele durante todos os dias. Deus foi bem específico em suas leis a respeito da colheita do maná e da restrição do sábado. Tanto a fé quanto o amor de Deus eram necessários para motivar Israel à obediência. Muitos parecem não entender que o verdadeiro amor a Deus é manifesto em nossa obediência a cada detalhe da sua palavra. Deus falou para o povo, mandou Moisés explicar para o povo: vocês vão ter todo dia pela manhã, vocês vão se levantar e vão colher o maná, o pão do céu. Não vai poder pegar mais do que você come, não vai pegar para guardar para o outro dia, porque vai estragar. 6 dias vai ser assim. No 6º dia você vai pegar porção dobrada, porque no 7º dia não haverá o maná lá. Essa foi a lei do maná. Deus testava a fé e o amor pela obediência do seu povo. O pão do céu continua o agir sobrenatural de Deus. Como sinal de que o Senhor agiria, a sua glória apareceria em uma nuvem de maneira especial. O povo foi lembrado do seu pecado, e Deus então fez as suas promessas serem conhecidas através de Moisés. Tanto a carne quanto o pão seriam fornecidos. Não há como negar que a provisão de Deus era de caráter sobrenatural. Vemos em Deuteronômio 8:3 que o maná foi dado para produzir fé. Diz assim Deuteronômio: sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. O homem não vive somente pelos seus próprios esforços, a fim de suprir as suas necessidades, mas pela fé em Deus, que apenas fala e as necessidades são prontamente supridas. Basta a palavra de Deus. E é o que nós esperamos. Que possamos agir como Cristo, que usou da palavra de Deus para apagar os dardos inflamados de dúvida lançados por Satanás. O envio do maná dá uma maior evidência do poder de Deus. Olhem só os detalhes desse milagre. Uma grande quantidade era necessária para suprir milhões de pessoas. E isso foi completamente feito. O maná nunca caiu antes de Deus prometer e nem depois de Israel entrar em Canaã. Na verdade, o povo nunca tinha visto isso antes. Nenhum maná caiu no 7º dia. O maná guardado para outro dia sempre estragava, menos o do 6º dia. O pote de maná guardado para servir de testemunho, que foi guardado na Arca da Aliança, durou por gerações. E eu creio que ainda está na Arca da Aliança.
sétimo ponto. Uma igualdade. Nos versículos 16 a 18, mostra: Deus não faz acepção. É digno de nota a maneira como Deus alimentou Israel. Ninguém foi privilegiado e ninguém foi permitido vender ou acumular o maná. Ele deveria ser recolhido diária e pessoalmente. E se fosse armazenado, guardado, ele estragava. Também aprendemos que uma vez recolhido, era colocado em um lugar comum, de onde cada pessoa retirava um nome, que era usado como medida. Nem a ambição e nem a boa sorte poderiam impedir essa igualdade. Por mais que a pessoa comesse, ela ganhava um nome. Por pouquinho que a pessoa comesse, era um nome que ela ganhava. O maná não era justa recompensa pelo trabalho honesto, mas um presente como a salvação e outras bênçãos espirituais dadas a quem não merece. Nós não merecemos nada, mas ganhamos a salvação pelo sacrifício de Jesus. No reino de Deus não há uma interdependência que deveria produzir igualdade. Cada santo tem dons espirituais e pontos fortes que devem ser usados em benefício de outros. Essa interdependência tem que ser usada, tem que produzir uma igualdade entre nós. Até mesmo a riqueza material pode ser usada para ajudar aqueles que têm suprido as nossas necessidades de outras maneiras. Se você tem bens materiais e conhece alguém, algum irmão seu que está passando necessidade, você pode ajudá-lo. Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, usa desse princípio para levantar oferta aos santos pobres de Jerusalém. Eles haviam repartido os dons espirituais com os gentios. Agora que eles se encontravam materialmente necessitados, os gentios estavam suprindo as suas necessidades com a abundante riqueza que Deus havia dado a eles. 2 Coríntios 8, do 13 ao 15, você pode ver isso. Nunca acumule as bênçãos que Deus tem dado a você. Elas serão consumidas. Lembre-se, você pode abençoar a outros. A pessoa que um dia encontra muito maná pode não encontrar nada no outro. Oitavo ponto: desobediência. Versículos do 19 ao 21. Aqui nós começamos a aprender que Deus prefere a obediência a qualquer outra coisa. Deus tinha um propósito distinto em desejar que o maná fosse recolhido diariamente. Somente no sétimo dia que eles podiam comer o do dia anterior. Como já era de se esperar, alguns não obedeceram. No sexto dia, eles tinham que colher o dobro. E muitos, quando chegou o sétimo dia pela manhã, levantaram-se e foram colher o maná. Mas, pela incredulidade deles, o maná não estava lá. Porque Deus só tem uma palavra. Deus quer a nossa obediência. Deus deseja que nós obedeçamos a Ele sem questionamento algum. Como eu mencionei anteriormente, este foi um verdadeiro teste de fé e amor. O sétimo dia era um presente a Israel.
visando o seu bem-estar físico e espiritual. O princípio ainda se aplica. O homem necessita de um dia de descanso, de um dia para adorar a Deus. Aqueles que trabalham somente por lucro, não tiram nenhum tempo para Deus, deveriam se lembrar de que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades. E é aí que nós entramos no nono ponto, no ponto número 9. Um tempo para você e Deus. O maná foi um teste, Israel falhou. Considere bem o fato de que ninguém daquela geração entrou em Canaã. Foi o teste do verdadeiro amor, da fé, a obediência e do tempo separado para o Senhor. Faça isso. Tire um tempo, separe um tempo para você e para Deus. Seja testemunha viva da obra de Deus. Os versículos 32 a 34 do capítulo 16 de Êxodo, nós vemos que Deus deseja que os seus grandes feitos sejam relembrados. As futuras gerações são abençoadas pelo relato do poder e da graça de Deus. Por esse motivo é que um pote de maná foi guardado. Ele foi colocado na arca da promessa junto com as 2 tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Vamos ser cuidadosos para deixarmos um testemunho para as futuras gerações. Como disse Samuel, que ergueu o Ebenezer até aqui, nos ajudou o Senhor. Vamos fazer a nossa vida como uma pedra, como um altar, mostrando que até aqui nos ajudou o Senhor. A cada passo que você der, que as pessoas vejam em você, até aqui Deus te ajudou, até aqui Deus ajudou. E dessa maneira, nós chegamos ao último ponto, o 11º, 40 anos. O Deus que sustenta em todos os tempos. Deus nunca fecha uma porta de provisão sem que abra outra. Por 40 anos, nenhum israelita ficou sem essa provisão. Nenhum israelita ficou descalço, suas sandálias não arrebentaram, suas roupas não se rasgaram, suas vestes não se envelheceram. Por 40 anos, eles foram sustentados por Deus com pão do céu e com carne e água. O sustento em todos os tempos. Só parou de cair maná do céu para eles quando eles entraram na terra prometida, quando eles entraram em Canaã, quando eles começaram a tomar posse da promessa feita a Deus para eles. Que nós possamos estar lembrando sempre disso. Deus nos sustenta em todos os tempos. O que nós aprendemos hoje? Louvar a Deus em agradecimento. Nosso Deus transforma o amargo em doce. Nosso Deus é o melhor condutor para as nossas vidas. Ele nos deixa ver a realidade. Ele nos faz usar a nossa fé. Age com o sobrenatural. Ele quer a obediência antes de tudo e qualquer coisa. Que nós temos que ter um tempo entre nós e Deus, um tempo seu e Deus, só para vocês dois. Que Deus quer que a sua vida seja uma testemunha viva
viva da obra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas dentro da igreja. E Deus te sustenta em todos os tempos. Amém? Esse foi o nosso Êxodo 15 e 16. Amém?